Muito bem, hoje eu estou terminando a série Milagres de Eliseu. Eu preguei já 2 vezes, 2 milagres. Se você não esteve aqui, assiste lá no nosso canal do YouTube. Nós pregamos sobre a fonte de água que foi curada, uma fonte numa cidade que estava contaminada. E Eliseu joga lá um prato de sal e a fonte é curada. Então essa foi a primeira mensagem. A segunda, domingo passado, eu preguei sobre o machado que flutuou. Aliás, domingo passado não, que domingo passado foi o pastor Juliano. Domingo retrasado. Eu preguei sobre o machado que flutuou. Também está no nosso canal no YouTube. E hoje eu encerro com o azeite multiplicado. Então abra aí comigo, segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vamos ler de 1 a 7. Na nova versão, na nova Almeida atualizada. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 1 a 7. O azeite multiplicado. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Então vamos orar. Espírito de Deus, contamos com a tua assistência, com a tua ajuda. Assim como essas palavras foram inspiradas pelo Senhor, através do Espírito Santo, eu oro agora para que o Espírito de Deus torne viva essas palavras agora em nossas mentes e corações. Me ajude, Senhor, a transmitir com fidelidade. Senhor, me lembre tudo que o Senhor quer que seja falado e que eu possa falar em tempo hábil, Senhor, e que meus irmãos possam ser tocados e edificados com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Cristiane, hoje, agora à tarde, me fez ouvir um áudio de uma pessoa que ouviu essa mensagem de manhã. Ela estava bem desanimada e não veio ao culto, mas através do filho, o filho dela colocou lá a transmissão online, e ela disse que não queria assistir, e o filho insistiu, e ela ouviu toda a palavra. E ela disse que ao terminar a palavra, isso com palavras dela, ela tinha sido tocada pelo poder do Espírito Santo e renovada, na fé, na esperança, no posicionamento. Ela disse que tomou coragem para se levantar e arrumar as coisas em casa. Então, essa é a palavra de Deus, não é a palavra de Marcos. Se for a palavra de Marcos, gente, misericórdia. É melhor a gente nem ficar aqui, porque eu não tenho realmente nada para te dar. Mas se for o Espírito de Deus, através de mim, sua vida vai ser tocada, assim como essa irmã foi tocada nessa manhã. Quantos creem? Então, a introdução aqui, na verdade, é um parêntese. 2 coisas me chamaram a atenção aqui no versículo 1. Então, eu vou repetir o versículo 1 e quero, então, fazer a introdução com esses 2 assuntos que, na verdade, não vai ter muito a ver com o restante do que eu vou falar, mas é necessário fazer essa introdução. Certa mulher, viúva de um dos profetas, de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos.
Então, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui é a morte desse homem de Deus, e que o historiador judeu Flávio Joséfo, ele disse que esse homem de Deus era o profeta Obadias. Se você não conhece o profeta Obadias, está na hora de ler a Bíblia toda, né? É bom ler a Bíblia toda. E o profeta Obadias é um dos profetas lá no meio dos demais profetas. Então, Obadias é um dos profetas menores. Nós temos profetas maiores, temos profetas menores. Não porque os profetas maiores eram mais ungidos, não. Profetas maiores é porque escreveram mais. Profetas menores porque escreveram menos. Obadias escreveu um capítulo apenas, mas foi um profeta canônico. Tivemos outros profetas no Antigo Testamento, mas muitos, a maioria, na verdade, deles, não foram profetas canônicos. O que é isso? Que escreveram, e o que escreveram se tornou a palavra eterna, infalível, inerrante, palavra de Deus. Obadias foi um privilegiado. Ele foi escolhido para ser um dos escritores da Bíblia. Se foi Obadias, como Joséfo disse que era, esse homem, provavelmente, isso é uma conclusão minha, talvez ele não planejou o futuro. E eu quero falar primeiro sobre isso. Nós devemos nos preocupar com o futuro da nossa família. Nós temos aqui uma mulher viúva com filhos, provavelmente filhos menores, desesperada, porque os credores estavam lá, batendo a porta, dizendo: paga a dívida, ou se não, paga com um dos teus filhos. Era cultura, era um costume. Se você era devedor e não tinha como pagar, você podia vender os bens, ou se não tinha bens, você vendia a si mesmo ou a um dos seus filhos como escravo. Até que chegasse o jubileu e houvesse o perdão. 50 anos depois havia o jubileu, ou se tivesse mais perto, o jubileu, então os escravos eram libertos. Na cultura judaica, a escravidão era diferente da escravidão romana, da escravidão portuguesa, da escravidão inglesa, era diferente, tá? Da escravidão americana e tal. Então, vamos lá. Uma mulher, uma viúva, devendo, desesperada, provavelmente passando fome. A gente vai ver aqui que a única coisa que ela tinha era uma botija de azeite. E o que me levou a pensar, talvez, o profeta Obadias, não desmerecendo o fato dele ser um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, mas talvez ele não pensou no futuro. Ou algum imprevisto aconteceu, Porque também tem isso. Às vezes a pessoa planeja o futuro, mas um imprevisto vem e, de repente, perde-se tudo. Mas a minha ênfase nessa introdução, primeiro, é sermos bons administradores do presente. Nós precisamos, não apenas viver o presente, gastando tudo, mas nós precisamos, queridos, planejar o nosso futuro. Nós precisamos pensar na nossa velhice, porque todos estamos envelhecendo. A gente acha, que seremos, como Mel Gibson, eternamente jovens, mas isso só no cinema, tá? Nós estamos envelhecendo. Ainda não descobriram, o elixir, o remédio da eterna juventude. Pode fazer plástica, pode aplicar colágeno, pode botar silicone, pode puxar, pode repuxar, pode fazer implante, pode fazer o que for. Mas nós estamos envelhecendo. Na verdade, nós podemos atenuar os sinais da velhice. Mas assim, nós precisamos pensar seriamente no nosso futuro. Então, primeira coisa, planeje a sua aposentadoria. Invista não só em viagem, em lazer, em comer muito. Invista em coisas, talvez imóveis, que vão realmente te dar um suporte na tua velhice. Pense nisso. E também seja transparente com a sua família, com o seu cônjuge. Às vezes as pessoas escondem as dívidas. E quando, quem sabe, eu estou só conjecturando, tá, irmãos? Não está no texto sagrado. Mas quem sabe o profeta Obadias já estava endividado. E não disse à esposa, e morreu. E agora? O BO ficou para a viúva. Porque ele não fez seguro
né, de vida. Ele não fez seguro do empréstimo consignado, né, que ele tinha feito. Então, gente, nós temos que agir com transparência, né? Nós temos que falar para o nosso cônjuge realmente toda a situação, planejar juntos, né? Quando a gente trabalha em conjunto, é muito bom. Outra coisa que hoje de manhã eu falei, né? Hoje nós temos que ter muito cuidado com jogos online, irmãos. Isso está se alastrando como uma praga, porque está no celular, é fácil, ganha dinheiro rápido, mas perde dinheiro rápido. E eu estou falando isso porque recentemente soubemos de um caso que uma pessoa perdeu 260 mil reais em jogo online, tigrinho. E a esposa ficou sabendo só depois. Já pensou? Que choque. Ter que perder tudo. Vocês estão rindo? Mas talvez alguém aqui precisa ouvir isso. Você tem que acabar com essa história. Não existe dinheiro fácil. Olha, dinheiro fácil só se for com drogas, roubando, ou jogador de futebol, e tem que jogar muito bem. Não é todo mundo que chega lá no topo não, meu querido. Então às vezes a gente está com essa história, né? Vou jogar na Mega Sena. Irmãos, pare com isso. Dinheiro fácil não é a realidade da vida, não. A gente tem que realmente se preocupar com o nosso futuro. Então, dito isto, vou para a segunda parte aqui da minha introdução. Aqui também eu vejo, irmãos, a igreja negligente. Não tem igreja aqui nessa época, claro, mas tem uma companhia de profetas. Naquela época existia lugares que os profetas moravam. Haviam outras pessoas. Eliseu era um dos líderes. A gente viu isso na mensagem do Machado. Havia uma casa de profetas, que eu faço paralelo com a igreja. Então, como é que uma viúva, mulher de um profeta, está num nível desse de abandono? É da gente questionar. Onde estavam os outros profetas? Onde estavam os outros colegas? Onde estavam as pessoas que foram abençoadas com o ministério de Obadias? Pensa comigo. Sabe, fazendo esse paralelo com a igreja, ela é muito boa quando os seus pastores estão jovens, bonitos, esbeltos, assim como eu agora. É lindo, maravilhoso, cheiroso, mas quando começa a embranquecer os cabelos, as rugas, as pregas começam a aparecer, os dentes começam a cair, a igreja vai cuidar, a igreja vai se importar com esse pastor, com essa esposa de pastor. Meus irmãos, nós tivemos uma professora que ela foi filha de pastor, e com muita amargura, aquela professora da gente no curso de teologia, ela relatou o abandono que a família dela sofreu, a negligência, ficaram quase que pedindo esmolas, falta de planejamento, claro, né? É o primeiro ponto, porque eu não tenho desculpa, né? Que a igreja vai me sustentar o resto da vida. Não, eu tenho que me planejar, eu tenho que pensar na minha aposentadoria. É uma previdência privada, é pagar INSS, sei lá o que é, mas eu vou fazer alguma coisa, eu vou investir. Mas a igreja também, em contrapartida, precisa cuidar, né? E eu falei hoje de manhã para os irmãos aqui, quero falar para vocês, né? O CCA é uma igreja jovem, nós vamos completar 18 anos ainda, né, de idade. Vocês têm pastores jovens, nós somos cinquentões, mas somos jovens. Mas daqui a pouco eu tenho 60, daqui a pouco eu tenho 70. Teve gente que deu gargalhada aí, né? Tu vai chegar também aos 80. Daqui a pouco nós vamos envelhecer. Eu sei que eu e Cristiane fundamos o CCA, né? Tocamos com tudo, demos tudo, mas a gente vai chegar um momento que a gente vai transicionar, irmãos. Não estou dizendo que isso vai ser agora, tá? Não especula nada, pelo amor de Deus, porque tem gente que fica aí já, o que é? Não, nós vamos ser bem transparentes no momento que for acontecer, daqui a alguns anos, mas vai acontecer. Vai acontecer, é o curso da vida. Nós vamos casar um filho. A gente nunca imaginou que casaríamos um filho. Hoje de manhã, hoje de tarde, Cristiano se arrumando e dizendo: eita, daqui a algum tempo Adriano não vai estar mais aqui, a gente só vai se encontrar na igreja.
É isso. É assim. É a vida. Então, a igreja, ela precisa se preocupar, né, com seus pastores, com seus obreiros, né? E eu deixo isso aqui registrado, para que ninguém possa dizer, o pastor Marcos nunca falou sobre isso. Vocês, como igreja, o CCA, as novas gerações que estão aqui, muita gente nova, vocês têm o dever, né, de cuidar dos seus líderes, de cuidar dos seus pastores, de se preocupar com eles. Se eu partir primeiro do que Cristiane, né, então a igreja tem o dever de estar com ela, de dar o suporte, de apoiá-la. Se for o contrário, que a gente não sabe, né? A gente quer subir para o céu nós dois juntinhos, né? Já pensou naquela hora do maior love, Jesus arrebatado? Eita glória! Não tem coisa gloriosa não assim? Eita, vai ser bom demais. Mas talvez não seja assim. Talvez não seja assim. Eu não sei o futuro, irmãos. Mas nós temos que estar preparados para isso. E a igreja precisa ter essa consciência. Então essa é a minha introdução. Vamos para a mensagem agora. Verso 2. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Gente, Eliseu foi um homem que se importou. Talvez os outros não se importaram. Mas Eliseu se importou com a situação daquela viúva. Ele se envolveu com a situação daquela viúva e dos seus filhos. E a pergunta é, e nós nos importamos com as viúvas, com os órfãos? Nós nos importamos com os pobres, com os necessitados? Ou é apenas um belo discurso que a gente tem? Porque a gente de teoria é bom. Somos bons, né? A gente de teoria, olha, teoria nós somos especialistas. Mas eu estou perguntando, e na prática, irmãos? Deus tem nos incomodado, né, a minha Cristiane? Uma igreja desse tamanho, desse porte, CCA hoje, por isso que nós vamos ter um terceiro culto, porque nós estamos com 2 cultos quase na capacidade máxima, né, e não podemos, quando chega a 80%, já é hora de multiplicar o culto, né? Nós temos aqui uma capacidade para 300 pessoas. Então 80% de 300 dá 240. Hoje de manhã nós tínhamos 265. Agora, pelo meu olhômetro, tem um pouco menos de 265, né? Porque tem mais lugares vazios. Mas vamos chutar aqui, 230 pessoas talvez. A atmosfera vai contar e depois eu vou ver. Mas, ou seja, nós chegamos a um limite e é necessário multiplicar para um novo culto. Por quê? Porque precisamos de mais espaço, nós precisamos de mais, né, estrutura física para conter o que Deus está fazendo e trazendo. Mas uma igreja desse tamanho, vamos pensar, hoje nas células nós temos mais de 600 pessoas, nos cultos nós temos talvez aí em torno disso também, 550 a 600. Nós precisamos ser relevantes na nossa cidade. Não temos desculpa para sermos uma igreja que só funciona quarta e domingo e está nas casas, ainda bem, está nas casas, terças, quintas e sábados, e fazemos um culto de adolescentes, de jovens, de casais e tal. Mas eu te pergunto, que impacto nós temos na área social, estou falando de área social, que impacto nós temos provocado em nossa cidade? Nós temos que fazer alguma coisa. Essa mensagem me incomoda, tá? É Deus falando comigo. Eliseu se importou. Marcos, e você? Você se importa? Você se importa com o clamor dos pobres e necessitados? Porque pobre e necessitado sempre vai ter. Em Deuteronômio, inclusive, diz isso. Pobres e necessitados sempre teremos. É fruto até da injustiça. A injustiça social é fruto do pecado. Nossos governos corruptos estão lá, reproduzindo a prática da injustiça social. Ok, e eu não tiro o mérito, né, a culpa, na verdade, não é o mérito. Eu não tiro a culpa dos governos que têm mantido a população na miséria porque querem voto, né? Eles precisam de pessoas dependentes deles. O político nesse naipe aí, né? Eu mantenho você dependente de mim. Por isso que o Nordeste é o que é,
e elege quem elege. Por quê? Porque mantiveram o Nordeste nesse cativeiro, nessa miséria, nessa dependência. O Nordeste tem um potencial tremendo, irmãos. O sertão do Nordeste não era para ser o que é. Tem regiões desérticas no mundo mais produtivas do que o Nordeste, do que o semiárido nordestino. Mas tem a culpa do governo, beleza. E eu não estou falando só do governo atual, tá? Porque isso já vem de décadas e décadas e décadas, até voltar lá no tempo de Pedro Álvares Cabral. Mas eu estou falando da igreja. A igreja precisa ocupar o seu lugar. Nós precisamos, irmãos, ser relevantes. Alguém me falou de uma possibilidade aí de um terreno. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Um trabalho social nessa cidade que seja relevante. Um lugar onde pessoas possam ser acolhidas, onde nós possamos ter crianças, adolescentes com aula de reforço, com cursos, onde a gente possa acolher, abraçar e capacitar, ensinar a palavra, juntamente com esporte, com artes, com música. Ser relevantes, irmãos. Olha o que Tiago diz da verdadeira religião. Não gostou não, foi? Tiago 1, 26 a 27. Abra aí ou acompanhe a leitura. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando-se a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, presta atenção. Pastor, qual é a religião verdadeira, pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Resumo: o que é a verdadeira religião? Refrear a língua, cuidar dos órfãos e das viúvas e manter-se santo. É o resumo da verdadeira religião, de acordo com Tiago 1, 26 a 27. Olha o número 2 aí. Cuidar dos órfãos e das viúvas. É um dever nosso, irmãos. A gente não pode ficar apenas culpando os políticos. É um dever da igreja. E a igreja, na verdade, vamos falar aqui a verdade. Quem faz o maior trabalho social neste país se chama a igreja evangélica. Vai aí atrás do que as igrejas evangélicas têm feito. Nós precisamos fazer mais. Estou falando do CCA, especificamente. Nós precisamos fazer mais. Temos o ato de justiça nos hospitais, temos o ato de justiça que vai para os bairros, fazer cultos, distribuir sopa, mas isso é tão pouco, irmãos. Vamos ter o mercado solidário, que é uma revolução na questão de doação de cestas básicas. É um projeto lindo, lindo mesmo. Eu fiquei, conhecemos o projeto Mercado Solidário através da Abba Pai Church lá de Criciúma, do Telmo e da Viviane Martinello, e é revolucionário o conceito de doar cestas básicas, porque não é um assistencialismo. Mas ainda é pouco. Nós precisamos mais. E as pessoas estão aqui, estou olhando para elas. As pessoas estão aqui. É vocês que Deus conta para nós fazermos diferença nesta cidade. Amém? Sair da teoria e ir para a prática. Nós queremos ter uma escola cristã, com visão, cosmovisão cristã. Uma escola que depois vai se tornar uma faculdade. Amém? Vamos sonhar alto? Amém? Vamos sonhar alto? Nós queremos um lugar onde pessoas possam ser capacitadas, treinadas. Então, irmãos, nós temos aqui nesse texto Eliseu se importando com a causa daquela viúva. Nós temos que ser Eliseus dos nossos dias. Verso 2, continuando. Diga-me o que é que você tem em casa. Então, quando a mulher vem, ele pergunta: o que é que eu posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite.
Por isso que eu digo que eu acredito que essa família estava passando fome. Quem é que vai comer azeite só? Azeite aqui é azeite de oliva. Mas ninguém fica só, né, se alimentando de azeite. Então, era realmente uma situação crítica. Mas a pergunta de Eliseu, queridos, traz aqui algo fantástico. Preste atenção. Eliseu diz: o que você tem em casa. Ou seja, o milagre às vezes começa com aquilo que já temos. Diga, o milagre às vezes começa com aquilo que eu já tenho. Tem milagres que é do nada, tá? Tem milagre que parte do nada, do zero. Você não tem nada, você não pode nada e Deus faz um milagre. Ótimo. Mas tem milagres, que talvez seja o seu caso, o meu caso, que Deus vai partir do que já temos. E olha para mim, você tem alguma coisa? Pode ter certeza. Nem que seja uma botija de azeite, mas você tem. Concordam comigo? Quem concorda aí que tem alguma coisa? O que você tem, se for colocado nas mãos do Senhor, poderá ser multiplicado sobrenaturalmente. O pouco que você tem. Hoje, Abner estava compartilhando conosco no almoço, que ele me ouviu pregando hoje de manhã, e terça-feira passada ele estava meditando nesse capítulo. E ele escreveu algumas coisas. Ele disse: pai, deixa eu ler. Foi que eu escrevi. E teve uma frase que ele escreveu que me chamou a atenção. Deus, Ele não quer, deixa eu ver se eu lembro a frase que ele escreveu. Deus não quer o muito, Deus quer o tudo. Ainda que seja pouco. Complementando com o que eu escrevi. Preste atenção. Às vezes a gente está querendo, irmãos, não. Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver muito tempo. Não. Às vezes Deus está querendo o teu tudo, mesmo que seja pouco. Porque o pouco com fidelidade, o pouco com entrega, o pouco com obediência, o pouco com renúncia, vai ser multiplicado em muito. Entendem? Porque às vezes a gente quer dar do que está sobrando. E aqui, a pergunta de Eliseu o milagre começa com o que já temos. Vamos ler João, vou fazer um paralelo aqui com a multiplicação dos pães, tá? E a gente volta para Eliseu. João 6, 8 e 9. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E a pergunta de André, que às vezes é a nossa pergunta para nós mesmos: mas o que é isso para tanta gente? Mas o que é isso para tanta gente? É tão pouco. Mateus, Marcos e Lucas não registram que era um menino. Mas João faz questão de dizer que no meio daquela multidão, e nos meus cálculos, chegava talvez a 20.000 pessoas a multidão. Por quê? Porque eram 5.000 homens. Onde tem 5.000 homens, tem quantas mulheres? O dobro ou um pouco mais, né? Porque sempre o número de mulheres é um pouco mais. E onde tem 10.000 homens e mulheres, tem quantas crianças? E nessa época, queridos, fazer menina era diversão, né? Então, eu calculo umas 20.000 pessoas. E no meio de 20.000, um menino. Tem o quê? Pouco. 5 pães e 2 peixinhos. O próprio André diz: o que é isso para tanta gente? E Jesus diz: se acalma, André, tu vai ver. Vocês vão ver que no final, Jesus ainda dá uma lição bem dada nos 12. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vai ser, na verdade, o último versículo que eu vou ler. E Jesus disse: 5 pães e 2 peixes, traga, para mim é suficiente. Jesus estava dizendo: é tudo que ele tem. Eu acredito que o menino
talvez eu e você, no lugar dele, o que a gente faria? Eu vou dar meu lanche, vou dar minha boia. Eu trouxe para eu comer. Aí nem eu como, e nem isso não vai dar para ninguém. Nem eu vou comer, nem os 20 mil vão comer. Todo mundo vai ficar com fome. Mas aquele menino, ele decide dar. Eu acho que é isso que Jesus está pedindo aqui de pessoas. Dê o seu pouco que você tem. O que é que você tem? Hoje Jesus te pergunta, o que você tem? O que ele precisa é que entreguemos o nosso pouco com atitude de fé e obediência. Você pode dizer, coloque as frases aí. Tenho pouco dinheiro, tenho pouco tempo, tenho poucos dons. Pastor, eu tenho tão poucas habilidades. Alguém teria até a desculpa de dizer, eu tenho pouco tempo de vida. Não é o caso aqui, acredito. Espero que não, né? Mas alguém poderia dar essa desculpa. Eu tenho pouco tempo de vida. O que Deus pode fazer com esse pouco? Eu quero dizer, Ele pode fazer muito. Você só precisa entregar. Amém? Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. É um princípio eterno, inegociável. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto, quem é infiel no pouco, também é infiel, é injusto no muito. Eu já vi muita gente. Nós completaremos 30 anos, ano que vem, de ministério. 30 anos de ordenação pastoral, ano que vem. Nesse ano, 30 anos de casados, ano que vem, 30 anos de ordenação pastoral. Quantas pessoas eu já vi passando na nossa frente dizendo, eu tenho muito pouco. Quando eu ganhar muito dinheiro, eu vou ser um dizimista fiel. E eu cá comigo com meus botões. Jamais. Isso é francês, viu? Eu sou culto. Jamais. Jamais. Quem não é fiel no pouco, meus queridos, não vai ser fiel no muito. Você aprende a ser fiel no pouco. Você vai semeando, você vai esticando, você vai instigando. Fidelidade é assim. Você pensa que você vai sentir, às vezes, vontade. Não. Fidelidade é uma disciplina. Eu tenho pouco tempo, irmãos, eu tenho pouco tempo. Eu tenho pouco tempo. Eu trabalho, minha carga horária é 8 horas por dia, 40 horas por semana. Então, resta pouco tempo. Eu tenho um intervalo de almoço, e depois que eu saio, eu tenho a noite. A noite é 4 horas, de horas úteis, né? Eu tenho pouco tempo. Mas sabe o que Deus tem feito? Porque eu tenho sido fiel no pouco, Deus tem multiplicado o meu tempo. Tem dia que eu acho que eu estou com 30 horas naquele dia. Que eu já fiz tanta coisa. Como é possível fazer tanta coisa assim em um espaço de tempo tão curto? Porque quem é fiel no pouco, Deus vai te fazendo crescer e Ele vai te acrescentando cada vez mais. Quantos estão entendendo aqui? Queridos, eu apliquei também isso aqui ao nosso serviço para Deus. Nós estamos precisando de novos voluntários para um terceiro culto. E se você disser, eu vou dar 2 horas do meu tempo por domingo, 2h30, né? Vamos arredondar aí. Eu vou dar 2h30 do meu tempo para o Senhor. Eu quero te dizer, se você for fiel no pouco, Deus vai te abençoar no muito. Amém? Porque esse é um princípio que é bíblico. Por que a gente retém o pouco que tem? Coloca aí 3 motivos. Primeiro, o medo. Oxe, se eu der o pouco que eu tenho, não me resta nada. Segundo motivo, vergonha. É tão pouco, vou dar nada. E o nome dessa vergonha, eu traduzi ela para te ajudar. Orgulho. Você sabia que grande parte das nossas vergonhas é orgulho? Eu tenho vergonha de pedir ajuda. Orgulho. É que a gente, né? Orgulho é uma palavra forte,
E a gente usa vergonha. Eu sou tão acanhado, pastor, de pedir ajuda. Sabe o que é que tu és? Orgulhoso. A gente tem que dar nome aos bois. E às vezes esse medo, esta vergonha por ser tão pouco, é orgulho. O medo, né, de passar vergonha, de se expor, de se tornar ridículo. E o outro motivo é porque a gente não conhece quem é o Senhor. A gente retém o pouco. Imagina essa mulher retendo um jarro de azeite. Ela perderia seus filhos. Era certo. Ela pegou o pouco, venceu talvez o medo de não restar nada, venceu a vergonha de ser tão pouco, e ela venceu a falta de conhecimento de Deus. Porque eu coloquei aqui, o Senhor é o Todo-Poderoso. Diga, El Shaddai. Diga, El Shaddai. Você acabou de dizer, o Deus Todo-Poderoso. Tem versões que diz o Todo-Suficiente. Esse é um dos nomes do nosso Deus, El Shaddai, o Onipotente. Ele tem todo o poder, irmãos. Então eu posso confiar que eu vou dar um pouquinho que eu tenho a Ele. Senhor, estou com medo, estou com orgulho, estou com vergonha, mas eu te dou, porque eu sei que Tu és o Todo-Poderoso e podes transformar. Vamos para o verso 3. A mulher, então, ela vence um desses medos, né? Ou mais de um desses medos que eu citei, e disse, eu tenho um jarro de azeite. Então Eliseu disse, preste atenção agora. Então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Coloque o próximo slide, vamos repetir aqui a sequência que Eliseu disse. Vamos lá? Vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, vasilhas em grande quantidade. Primeiro eu quero falar de vasilhas emprestadas. O milagre acontece, irmãos, quando a gente pede emprestado aos nossos irmãos. Deixa eu só explicar. Pedir emprestado na Bíblia é se tornar escravo, servo de quem empresta. Certo? Então, o pedir emprestado aqui vai ter uma outra conotação. Tá? Eu não gosto de coisa emprestada. Por quê? Porque geralmente a coisa já vem prestes a quebrar e quebra na minha mão. Aí o que é que eu tenho que fazer? Comprar uma nova. Aí eu nem fiquei com a coisa nova, né? E arquei com prejuízo. Então assim, geralmente eu não gosto de coisa emprestada, né? Eu não gosto. Eu gosto de emprestar, é diferente. Mas aqui não é nesse sentido, tá, irmãos? Não é nesse sentido. Aqui o emprestar é dizendo, eu não sou suficiente em mim mesmo. Eu não tenho tudo que Deus precisa para fazer o milagre. Eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso do corpo de Cristo. Eu preciso estar junto, vinculado a outros que estão na mesma jornada que eu. Por isso que estar em uma célula é tão importante. Não fique fora de uma célula. Não é apenas um modismo do CCA. Não é apenas, né, uma criação da nossa cabeça. Não. É a expressão de irmãos juntos. Vasilhas juntas. Que um pode ajudar o outro. É esse sentido de vasilhas emprestadas. Então há milagres que só acontecerão com a ajuda de outras pessoas. E isso me mantém humilde. Interdependente. Não é dependente, é interdependente. Eu vou contar a nossa experiência quinta-feira. E assim encaixou, feito uma luva nas vasilhas emprestadas. Nós estávamos com o pastor Géser e o músico, né, que veio com ele, o Gabriel. E eu me comprometi de levá-lo em Recife. E aí eu e Cristiane íamos ficar, né, de quinta para sexta, para a gente dar uma descansada, visitar algumas pessoas e tal. Ter um tempo para a gente relaxar.
Jéssica, eu vou te levar. 5h30 da manhã, quinta-feira, a gente tem que sair daqui, porque teu voo é 10 horas. Então, eu calculei 5h30, 8h30, a gente vai estar chegando em Recife. Se a gente parar para comer alguma coisa, 9 horas, estamos chegando. E o voo dele era 10 horas. 5 horas a gente acordou, fomos nos arrumar. 5h28, Géser, bom dia. Aí eu pensei que ele só estava confirmando se eu estava acordado, né? Eu, bom dia. Pastor, traz remédio para o Gabriel, porque ele está vomitando. O músico dele, né? Estava dormindo na casa de uma irmã que cedeu o apartamento. Ela não está morando no apartamento, ela nos emprestou. E aí eu disse, tá bom, eu levo o remédio. 1 minuto depois, Géser de novo. Eu digo, meu, o que é isso? Pastor, vamos ter que acionar o SAMU. Eu digo, misericórdia. O rapaz está vomitando, diarreia, fraco. Eu digo, não, espera aí, eu vou chegar aí, vamos ver a situação. Porque eu sabia, se eu fosse acionar o SAMU, ou se eu fosse levá-lo no hospital, no Dom Moura, a gente perderia o voo. Vocês sabem, né? Quem já precisou aqui de serviços médicos públicos já sabe como é a história. Aí eu cheguei lá, realmente, ele estava muito fraco. Muito fraco. A gente estava ali só iniciando ali a conversa, né, para dizer, vamos para o carro e vamos levar ele assim mesmo, chega em Recife, e se não der, a gente vai para uma UPA, vamos ver lá dentro do aeroporto se tem enfermaria, serviço médico, vamos pedir um atestado e vamos adiar o voo. É o caminho. Meu celular, o alarme do meu celular da construção, eu tenho lá um sistema de alarme, de sensor de presença, começou a alarmar. Quando eu olhei, gelo na barriga, o Cristiane, invadiram a construção. Eu tenho que ir lá. E aí? Vasilhas emprestadas nessa hora. Porque o milagre não podia acontecer só comigo. Peguei meu celular, liguei para Edinaldo. No primeiro toque ele acordou. Eu achava que ele já estava acordado. Pastor, Edinaldo, tem que ir comigo na construção, porque invadiram lá. Não sei se invadiram, o alarme está soando, tu tem que ir comigo lá, eu não posso ir sozinho. Vamos, porque ele morava na rua de trás que eu estava, né? Então, ele saiu já meio pelado, né? Vestindo a roupa, vestindo a camisa, meio azuado. Foi que houve, pastor? Disse, não, é porque o alarme está soando e eu tenho que ir lá contigo, eu não vou entrar sozinho, né? Se tem alguém lá dentro, né? Eu não sou essa coragem toda, eu preciso de alguém realmente, né, valente comigo, e você é esse homem. Aí fomos, chegamos lá, estava fechada a porta, o portão, então era alarme falso. Ele, não, mas vamos entrar assim mesmo, né? Vamos conferir já quem está aqui. Eu digo, vamos, tu vai na frente e eu vou atrás. Pegou um pedaço de madeira, né? E eu atrás dele, né? Aí olhamos tudo, não tinha ninguém, fechamos, acionei o alarme e voltei. Então minha primeira vasilha, eu vou contar porque é um milagre o que aconteceu. Minha primeira vasilha foi este homem, né? Obrigado, já agradeci a ele, né, pela coragem, pela disposição. Aí voltei, passei na farmácia, cheguei lá, 6h15. 6h15. Que horas que eu tinha que estar em Recife? 9 horas. Pegamos a estrada. E o menino, né, coitado, passando mal. Já peguei um saco de lixo, levei no carro. Ele, pastor, pare para vomitar. Parei uma vez. Disse, olha, Gabriel, se eu ficar parando para você vomitar daqui para Recife, a gente não chega. Né? E eu não posso ir devagar. Ele, vá devagar, não passe em buraco, não saculeje o carro. Eu digo, olha, eu vou orar para que Deus, né, te abençoe. Cristiane mandou mensagem para Ingrid, Sara e Patrícia. E aí começamos a nossa jornada. Ela orando em línguas atrás de mim, eu ouvindo só o cochichado. Eu orando em línguas. Aí Sara viu a mensagem 1 hora depois. Ingrid viu a mensagem imediatamente. Patrícia não viu a mensagem. Mas assim, foi suficiente a intercessão. E eu orando, Senhor, não pode acontecer nada. Não pode cruzar na pista nada, o carro não pode falhar, os pneus não podem estourar, não pode acontecer nada, eu não posso nem parar para esse rapaz vomitar. Resumo, chegamos em Recife 15 para as 9 da manhã. 2h30.
Cheguei no aeroporto 9 horas. Sabe quando você tem plena convicção de que Deus fez algo ali? Era feriado, não tinha trânsito, claro. Mas assim, irmãos, eu tenho certeza que foi o poder da intercessão, a ajuda, né, do meu discípulo. Foi um trabalho em conjunto. Por isso que eu inseri esse testemunho nesse tópico aqui. Vasilhas emprestadas. O milagre, muitas vezes, tem que acontecer junto com outras pessoas. Até para a gente não se orgulhar, né? A gente tem essa tendência. Eu fiz tudo sozinho. Eu resolvi. Não. Eu precisei da ajuda dos meus irmãos. Estão entendendo? Você pega o pouco que tem, um pouco é seu. Mas você precisa ir na casa dos vizinhos, pedir vasilhas emprestadas. Segunda coisa, vasilhas vazias. Como é que Deus vai encher uma coisa que já está cheia? A lei da física diz o quê? 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tem que estar vazio. Então assim, não é porque a gente vai pedir ajuda ao nosso irmão que tem que vir vasilha cheia de tranqueira dentro. Porque tem gente que é assim, né? Vai te ajudar, mas vem com, como diz o Matuto, com um magote de coisa. Não, vasilha vazia. Outra coisa, cuidado com a vasilha. Porque tem umas vasilhas por aí. Você sabe a diferença de vaso de honra e vaso de desonra? Alguém sabe aqui a diferença? Ou eu tenho que explicar? A maioria não sabe. Vaso de honra. Copo. Taça. Vaso de desonra. Pinico. E às vezes, né? A gente vai atrás de vasilhas. Mas é uma vasilha desonrada. Então não é todo tipo de ajuda, tá? Saiba a quem recorrer. Eu gosto de gente disposta assim. Isso me toca tanto. Tem gente aqui na igreja que é assim. Eu posso ligar a hora que for. A pessoa diz, pronto, vamos, eu oro, eu vou aí, eu te ajudo, eu te socorro. É muito boa essa disponibilidade. Mas ao mesmo tempo, nós temos que saber a quem nós estamos pedindo. Vasilhas vazias. A outra coisa agora é muitas vasilhas. E essa parte aqui, ela foi determinante para o tamanho do milagre. Certo? Daqui a pouco você vai ver. Mas tinham que ser muitas. Por quê? Porque o tamanho do milagre seria proporcional à quantidade de vasilhas conseguidas pela mulher com seus vizinhos. E isso foi determinante. Mas vamos para o verso 4. A ordem de Eliseu era: depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte as que forem ficando cheias. Então a recomendação de Eliseu parece com a de Cristo. Jesus recomendou em Mateus 6, versos 4, 6 e 18. Tu, porém, quando ajudares aos pobres, tu, porém, quando jejuardes, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém, meus irmãos? O segredo é o secreto. Em espanhol, secreto significa segredo. O segredo é o secreto. Entrar na presença de Deus com o pouco que temos, com as vasilhas emprestadas dos outros, vazias e muitas, mas entra no quarto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Nós estamos vivendo numa época de muita exposição. Muita. Alarde. É muita gente, é muito pavão. Eu vejo muito pavão, gente, no reino de Deus. Mas o pavão não quer olhar para os pés. Você já viu o pé de um pavão? É pé que chama? É, né? É igual a galinha, né? Pé. Eu ia dizer pata.
Você já viu o pé de um pavão? É feio, mas é proposital. Porque a beleza do pavão, quando ele olha para os pés, ele fica pianinho, murchinho. Sabe, nessa época de grande exposição, a gente tem que estar falando tudo que a gente faz. Vamos lá, gente? Vamos fazer a nossa selfie de domingo. Domingo. Vamos lá. Gente, 300 pessoas aqui nesse culto. E ainda minto, né? Os números evangelásticos. 300 pessoas aqui. Aliás, eu acho que tem umas 400. Essa é a época dos exageros, dos números esticados. Essa é a época de muita exposição. Tudo em mídias sociais. Pouco secreto. E Deus está dizendo, um milagre não acontece no Instagram. Um milagre acontece no quarto, trancado. Entenderam o recado? Não estou dizendo aqui, tá? Que alguém pode dizer, mas a pastora gosta de muita selfie, viu? Então já vou te explicando. É, porque eu penso como as pessoas pensam, né? E assim, um dia eu disse, Cristiane, para que tu tem que fazer selfie de tudo? Tu tem que ficar filmando, Eu disse, Marcos, eu tenho um propósito. Eu ensino as pessoas através do que eu posto. Eu quero mostrar às pessoas que eu estou com a minha família, com o meu marido, que eu tenho tempo com os meus irmãos. Eu quero mostrar às pessoas o que está acontecendo. Digo, então tá bom. Então a motivação está correta, né? Não é para aparecer, não é para dar um ar de superioridade, não é para mostrar serviço. Entendem que há uma linha muito fina? Entendem? Quem entende? Parece que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Parece que é espiritual, mas é uma motivação toda errada. Então, aqui, Jesus nos chama. E Eliseu, né? Entra em tua casa, fecha a tua porta. Teus vizinhos não verão o milagre acontecendo. Verão o milagre depois. Depois, vai e conta. Porque não tinha como esconder. Mas enquanto o milagre está sendo gestado, gerado, é no quarto, é no secreto. As coisas que aconteceram em minha vida foram no secreto, irmãos. Teve gente que se assustou quando eu voltei para Garanhuns e pastor Iremar, vamos consagrá-los pastores. Teve gente na igreja que chiou, muito ciúme. Como é que pode? Eles chegaram agora de Brasília. Mas ninguém sabia a minha trajetória no secreto. Eu e Cristiane tínhamos uma história, mas era no secreto. Tinha uma história construída com Deus que as pessoas daqui não viram, mas Deus tinha visto. Estão entendendo? E aqui só foi tornado público e fomos consagrados pastores. O pastor Iremar foi muito corajoso. Eu casei com 23, com 22 e fui consagrado com 23. Ele foi muito corajoso. Eu olhei para ele, pastor, cara, tu foste muito obediente a Deus e arriscaste. Ele disse, Marcos, porque Deus te conhecia. Deus já tinha te aprovado. Certo, irmãos? Então, quando às vezes a gente vê Deus levantando uma pessoa, inclusive de manhã eu falei, né? Nós teremos ordenação pastoral esse ano aqui no CCA. E algumas pessoas vão dizer assim, não sabia? Nossa, eu quero te dizer, essa pessoa ou essas pessoas, elas têm uma história no secreto. Coisas que ninguém viu, mas o milagre foi gerado no secreto. Estão entendendo, irmãos? Vamos terminar? Verso 5, a mulher obedeceu. A mulher obedeceu, foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos, e estes eram os filhos que lhe passavam as vasilhas e elas as enchiam. Trabalho lindo isso aqui. Essa cena, eu entrei nessa cena aqui ontem.
É como se eu tivesse ido lá naquele quarto, fechado, a mulher, várias vasilhas, e ela enchendo as vasilhas. Era ela que enchia. Os filhos passavam e ela enchia. Uma mãe posicionada. O poder de uma mãe e de um pai. Aqui não temos o pai porque ele tinha morrido. Mas um pai e uma mãe posicionados. Olha que diferença. Os filhos passam a vasilha, mas é ela quem enche. Pais e mães, alô? Não terceirize o que só você pode fazer. Tem coisas que só você pode fazer. Não bota para o teu filho, não coloca para ele a responsabilidade. A mulher disse: me passa as vasilhas, eu encho e vocês separam a parte. Estão entendendo, irmãos? Um trabalho em conjunto. A fé coletiva que nós ouvimos aqui. Quem estava aqui terça-feira ouviu a mensagem de Géser, né? Teve um imprevisto, Juliano não pôde ficar, mas foi providencial, tá? Eu acredito que Deus queria que aquela mensagem fosse ministrada aqui. Os 4 amigos do paralítico, descendo o paralítico, uma fé coletiva que moveu o sobrenatural. Nós temos aqui uma fé coletiva. Uma mãe com filhos que iam ser vendidos como escravos. E a mãe disse: vamos obedecer a ordem do profeta? Vamos, traz as vasilhas e vamos enchendo. Gente, vamos entrar nessa cena. Vamos entrar, vamos. Vamos lá. Cine 3D, CCA. Fecha os olhos agora. Imagina o quarto, a mãe, várias vasilhas e só uma jarra com azeite. Só uma. Só tinha uma jarra com azeite. Todas as outras vazias. Os meninos passando para a mãe. Mais uma, filho. E ela derramando. E o azeite não acabava. Aleluia. Meu Deus. O sobrenatural aconteceu ali. Acho que as crianças: mãe, e esse azeite não para não, é? Ela: traz mais uma, menino. Cala a boca, traz mais uma. Não atrapalhe o milagre. Coloca a parte, vai trazendo, vai trazendo. Quando todas, verso 6, estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. E agora entra a interpretação de Marcos, tá? Na cena, a mulher disse: por que eu não fui atrás de um tonel de 10.000 litros? Eu tenho certeza, irmãos, que se estivesse ali um tonel de 10.000 litros, o azeite jorraria até encher. Por quê? Porque é a capacidade, aqui no caso, a capacidade que limitou o milagre ter ou não continuado. O milagre poderia ter continuado, mas a capacidade limitou. Então, às vezes, Deus está querendo fazer mais, mas a gente limita. Isso me lembra outra cena. De manhã eu não falei sobre isso. Eu vi vozes. Alguém ouviu vozes aqui? Você quer um anjo, o anjo do azeite. O anjo do azeite aqui dizendo: mais vasilhas. De manhã eu não falei sobre isso, mas o próprio Eliseu chama o rei Jeoás e diz: pega o arco, pega flechas, entesa o arco e atira. E o rei, tum, 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 e parou. Aí Eliseu disse: não tem mais não. Se você tivesse atirado mais vezes, você teria conquistado vitória total sobre os sírios. Mas porque você só atirou poucas vezes, você vai ter vitória limitada sobre eles. Veja, irmãos, Deus muitas vezes quer fazer além. Nós limitamos. Então vamos pegar a vasilha emprestada. Vamos pedir a Garanhuns toda. Amém? Por que mais um culto, irmãos? Porque nós queremos mais espaço para Deus trazer mais gente. Já que ainda não temos um espaço tão grande,
nós podemos multiplicar cultos e trazer mais pessoas para receber a palavra de Deus. Então fique em pé para a gente encerrar. Mateus 13:12, coloca aí. Pois ao que tem se lhe dará. Ao que tem se lhe dará. Vamos colocar aqui algumas palavras. Ao que tem fé se lhe dará e terá em abundância. Ao que tem generosidade se lhe dará e terá em abundância. Quem tem desejo de ganhar vidas se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ao que tem, mesmo que seja pouco, que o que ela tinha era pouco, mas com a ajuda dos vizinhos, por isso que é coletivo, a fé é coletiva, com a ajuda dos vizinhos, o milagre aconteceu. Então ao que tem, vai ser dado mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, quantos estão vivendo o contrário? Mais gera mais, menos gera menos, e morre, e acaba. Um líder de célula em fé, o que é que ele faz? Ele sempre mantém uma cadeira vazia. Próxima semana vai ter alguém aqui sentado. Isso é fé. Alguém vai ser convidado. Foi hoje a palavra do Tadel, convite. Quem convida, tem. Se você pensar na tua vida financeira, aplique esse princípio na sua vida financeira. Ao que tem, mais lhe será dado. Por exemplo, generosidade. Quem é generoso, mais lhe será dado. Libera isso. Essa mulher liberou esse princípio. E no verso 7 diz: então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Sabe o que me chamou a atenção aqui? Ela voltou em Eliseu. Parece aquele leproso que recebeu o milagre e voltou em Jesus. São poucos os que voltam, viu? Tem gente que quer o milagre, ó, linha na pipa, vai-se embora. A mulher não, recebeu o milagre, não, deixa eu voltar lá no homem de Deus. Quem sabe ele tem mais alguma instrução para me dar? Olha para mim. Instrução e conselho são pérolas. Não podem ser pérolas jogadas aos porcos, como disse Jesus. Valorize instrução e conselho. Valorize pessoas que Deus tem levantado na tua vida. Valoriza teu cônjuge, homem. Pede conselhos à tua mulher. Valorize seu marido, mulher. Peça conselhos a ele. Filhos, ovelhas. Gente, vamos viver essa onda aqui. Ela foi e procurou um homem de Deus. Disse: homem de Deus, e aí? O milagre aconteceu, o azeite multiplicou. Faça o que agora? E Eliseu aqui dá uma aula de administração financeira. Eliseu disse: venda o azeite, ou seja, gere renda. Por quê? Porque gente com dívida faz o quê? Faz o quê? Gente com dívida gera mais dívida. Aí o buraco, Eliseu disse: não, gere renda, venda o azeite, pague primeiro as dívidas. Olha o princípio aqui, já estou adiantando as quartas-feiras desse mês. Pague primeiro as dívidas, ou seja, cumpra com os seus deveres. Primeiro as obrigações, depois o entretenimento, o lazer, curtir. Porque a gente inverteu, né? A gente curte e parcela para pagar parcelado em 96 vezes. Nossos pais não. Nossos pais, eles juntavam 96 meses e aí dizia: pronto, agora vamos curtir. E Eliseu está dizendo: pague primeiro as dívidas e depois viva com o que sobrou. Administre,
para o presente e para o futuro, até que os filhos dela pudessem mantê-la. Vamos orar? O milagre foi tão grande que sobrou para o futuro. Ela pagou as dívidas do passado. Ela tinha dinheiro para viver o presente. E agora ela tinha dinheiro para viver para o futuro. Porque quando Deus faz, tem sobra. E eu coloco entre aspas, porque a sobra não é desperdício. Olha para mim, a sobra em nossa vida, sabe para que é? Para abençoar outras pessoas com o nosso testemunho. E para abençoar outras pessoas literalmente. E eu vou terminar com Jesus. Jesus multiplicou os pães, 20.000 pessoas comeram. E o nosso Deus, como Ele é bom, um bom senso de humor. Eu gosto de Deus. Acho que Deus às vezes tem um quezinho aí de melancólico. Mas agora eu vou fazer uma gracinha aqui. A Bíblia diz em Mateus 14:20: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Diga 12. 12. Quantos discípulos eram? Jesus disse: tá bom, eu vou dar um cesto de pão cheio para cada um de vocês, só para vocês verem que a bênção, quando Deus dá, é sobrenatural. Amém, irmãos? Aleluia. Levante suas mãos. Vamos orar nesse momento. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Os irmãos que vão servir a ceia podem se posicionar. Senhor, te agradecemos por essa palavra, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o mesmo Deus de Eliseu. E nós estamos aqui como aquela viúva, precisando de um milagre, Deus. Pessoas que entraram aqui precisando que o seu pouco seja multiplicado. Levante sua voz e diga para Jesus onde você precisa da intervenção dele. Baixa os instrumentos só um pouquinho e aumenta a minha voz. Diz para Jesus onde você precisa que o milagre aconteça. Diga a Ele: eu tenho pouco, mas o que tenho tudo te dou. Eu te entrego porque eu confio que Tu és o El Shaddai. Eu confio, Senhor, que Tu podes pegar o pouco e multiplicá-lo. Fale para Jesus qual é a área. Seja específico agora. Pessoas que estão sendo específicas aqui, eu creio que alcançarão, que obterão respostas. Se você for específico hoje com o Senhor: Senhor, o pouco que eu tenho é esse, mas eu preciso que seja multiplicado. Eu coloco agora em Tua presença e dependo de Ti. Fale com Jesus agora. E eu oro, Senhor, por essas pessoas que estão falando agora, que estão agora, Senhor, declarando em Tua presença onde eles precisam da intervenção do Senhor. E eu oro nesse momento, Pai, para que o milagre aconteça em uma atitude de fé e obediência. Senhor, que não tenhamos orgulho, que sejamos humildes, que nós possamos até reconhecer que precisamos das vasilhas emprestadas, vazias e em grande quantidade. Nos dá ousadia, Senhor, para termos vasilhas em grande quantidade, não limitarmos o Teu milagre. Eu oro, Senhor, por homens como Eliseu sendo levantados em nossos dias. Homens sábios que dão instruções sábias, conselhos sábios. Eu oro por isso, Pai, nessa noite. E eu declaro hoje, aqui e agora, respostas vindo. Eu oro também por ideias criativas. Eu sinto, em casa de tarde eu estava pensando em orar por isso. Ideias criativas, projetos, estratégias. O Senhor vai te dar planos. O Senhor vai traçar para você talvez um plano de negócios. O Senhor vai te traçar estratégias. O Senhor vai te dizer qual nicho, qual o público-alvo. Senhor, eu oro agora por criatividade. Eu oro agora por ideias. Eu oro agora, Senhor, para que venha sobre nós, Senhor, estratégias, planos, direções, instruções, diretrizes do Senhor. Como multiplicarmos o nosso azeite. Eu oro, Senhor, para que você direcione pessoas aqui que estão com projetos engavetados e que precisam
que o Senhor tome a frente. Eu oro, Senhor, por pessoas aqui que precisam de respostas na área financeira, profissional. Senhor, pessoas aqui que precisam, Senhor, de libertação, Senhor, de dívidas. Eu oro agora, Deus, por pessoas aqui que precisam de um destravar, Senhor, em seu futuro. O futuro que estava comprometido, eu oro agora para que seja liberado. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem no mundo espiritual para que futuros aqui sejam destravados. Tudo que estava travando, impedindo, agora seja liberado em nome de Jesus. Eu oro por sonhos e projetos sendo liberados aqui nesse lugar. Eu oro pela vida espiritual, emocional. Eu oro pelo casamento, eu oro pelas finanças, eu oro pelos relacionamentos. Em nome de Jesus.